teu servo, meu Deus, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Hoje é um culto de missões, isso é conscientização missionária. Nós, como povo de Deus, somos chamados por Deus para fazer o trabalho da igreja na terra. A função da igreja é se reunir, adorar a Deus e buscar o poder de Deus para ter algo mais importante no coração da igreja: almas. Nós vamos ler aqui na palavra do Senhor um versículo que fala um pouco sobre a situação que nós devemos nos encontrar, que exatamente nos chama para algo primeiro para fazermos, para depois executarmos a obra. Capítulo 5 de Efésios, ele fala no começo que, assim como Paulo era um missionário, a primeira viagem missionária dele provocou a segunda, a terceira e alguns dizem até a quarta viagem, e onde ele estabelecia igrejas por onde ele passava, mas também, ao estabelecer igrejas, ele passava por momentos difíceis, como prisões, açoites, tentativas de homicídio, tudo que pode acontecer de ruim também acontecia na vida de Paulo. Mas ele tinha uma garantia do Senhor que estaria com ele, e essa garantia deu a ele força, porque o que ele queria mesmo era que o Evangelho fosse pregado. Aqui está dizendo, escrevendo aos Efésios, né? Sede, pois, imitadores de Deus, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Pode sentar. Na sequência dessa leitura, ele já traz dezenas de recomendações do que nós devíamos evitar. Recomendação de que nós devemos fugir das impurezas, da prostituição, da avareza, torpezas e muitas outras coisas. Que ele diz, nenhum fornicador, no versículo 5, porque bem sabeis que nenhum fornicador, e que é fornicador, para quem não sabe, é aquele que pratica o sexo sem ser casado, e é solteiro, esse é fornicador. E ele diz aqui que esses também não entrarão no reino dos céus, estão fora. Os impuros, né? O avarento, que é idólatra. A avareza, que é o amor ao dinheiro, é a idolatria. E tem herança, esses não têm herança, nenhum desses tem herança no reino de Deus. E ele disse, ainda não se deixem enganar por palavras vãs. Aqueles que querem dizer a você, isso não tem problema, isso não é nada. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros, porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Irmãos, eu estava orando a Deus e pedindo a Deus o que é preciso nós fazermos. E uma das coisas que vem bem forte é que não adianta sair para evangelizar se primeiro a gente não amar o pecador, não conseguir amar. E para amar o pecador, a gente tem que amar aquele que nos ofende, que é amar aquele que nos persegue. Porque o Senhor Jesus provou isso. Ele foi zombado, ele estava morrendo na cruz, sendo sacrificado pelos nossos pecados. E ele ali era zombado, criticado, cuspia no chão,
meneavam a cabeça e diziam, está vendo? Curou a tantos, salvou a tantos e ele mesmo não se salva. Se é o Filho de Deus, por que ele não desce dessa cruz? E as palavras de Jesus, depois de tudo isso, era, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, o que nós precisamos ter é a mente de Cristo para enxergar além do problema, além das situações. Quando eu olho isso, eu preciso viver essa vida, ter esse amor. Billy Graham, ele aos 16 anos, ele teve um encontro pessoal com Cristo. Billy Graham é um dos nomes mais famosos da América. Ele era de uma família não muito abastada, e ele na juventude teve um encontro com o Senhor e uma chamada. E ele disse, eu não quero ser um pregador famoso, mas eu quero almas. E essa paixão por almas, esse desejo de ganhar almas, ele foi buscar o Senhor. Ele foi se entregando e lendo, estudando, se aprofundando. E Deus começou a usar ele com um poder tão grande que ele alcançou não somente a América, mas alcançou o mundo inteiro. E por uma centena de anos, ele morreu com 99 anos, todo esse tempo de vida ele gastou evangelizando. Milhares e milhares de almas vieram ao Senhor, as suas pregações nos estádios, em todos os países por onde ele passou. A pregação era tão poderosa, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, chamando ao arrependimento. E ele pregava denunciando a maldade, o pecado, a idolatria, o mal. Mas ele falava do amor de Cristo pelas vidas, pelas pessoas. E milhões e multidões, quando ele fazia a chamada para aceitar Jesus, as multidões desciam e vinham se prostrar diante do Senhor. Mas qual era o princípio da vida de evangelista dele? Paixão por almas. Almas. Porque, amados, tem pessoas que nós amamos, que nós gostamos, são pessoas boas, pessoas que são honestas, trabalham, que ajudam os outros. E nós temos uma consciência de que isso é bom, sim, é claro que é bom, mas não é suficiente para a salvação. Porque obra nenhuma salva. O que salva é como está escrito aqui mesmo, nesse capítulo aqui, Efésios 2, né? É um versículo, pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós. É um dom de Deus, não vem de obras. Então, no caso, eu quero, agora que eu sou salvo, eu quero cumprir a minha missão. E muitas vezes estamos negligenciando isso porque nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso amanhã. E esquecemos das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, quando ele disse aquelas pessoas que estavam ouvindo, que ele sabia, ele falando sobre a ansiosa solicitude da vida, comer, beber e vestir. Ele começa falando que as pessoas estão preocupadas com isso. Ele começa a fazer as comparações sobre as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Ele disse, o Pai Celestial as alimenta. Será que vocês valem menos do que um pardal? E ao comparar também sobre a preocupação com o que vestir-se, ele disse, mas como assim? Se eu não trabalhar, se eu não ganhar, como é que eu vou me vestir? Ele disse, olhe para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, riqueza e poder, se vestiu como um deles. Mas é uma erva, uma florzinha, que de manhã nasce, à tarde murcha, e depois vai para o fogo. Ele disse, será que vocês valem menos do que essa flor? Ele não estava dizendo que não precisa se preocupar com isso. Mas ele estava dizendo agora no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, depois você pode conferir, ele falou, mas tem um detalhe aí, tem um detalhe. Não priorizem isso.
Não priorizem, priorize o reino de Deus. Disse, dê o primeiro lugar ao reino de Deus. O que é reino de Deus? É quando o Senhor, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através das suas orações e busca a Deus, ao vir da igreja para ouvir a palavra, você está sendo orientado aqui pela palavra de Deus. Se busque em primeiro lugar o meu reino. Veja as minhas necessidades do meu reino, porque essas coisas que você sabe que precisa comer, beber e vestir, eu vou suprir, mas de uma maneira acrescentada. Ele vai fazer milagres na sua vida. Ele vai tirar aquelas situações que você acha improvável resolver. E você conseguirá resolvê-las e você não vai entender como e por quê, de que forma foi que aconteceu. Nós tivemos aqui as crises que teve no Japão em 2008. E nós vivemos também em 2011. Essas crises deixou muita gente sem nada e impotente, sem saber como ia ser o dia de amanhã. E nós, como igreja, nós falamos para os irmãos, agora é a hora de nós comprovarmos Mateus 6,33 na nossa vida, na nossa igreja. Quando todos já recolheram os missionários, quando todas as igrejas já pararam de ofertar para fora, nós dissemos, pela fé, nós vamos dividir o nosso pão com a Índia, com a África e com os países que nós cooperamos. Nós vamos continuar fazendo, mesmo tendo pouco, mas esse pouco que nós temos vamos dividir com os pobres, com as viúvas, com os leprosos, que nós sustentamos há mais de 20 anos. Vamos continuar. Deus proverá, Jeová Jireh. E nós fizemos isso. Nas reuniões de pastores, que nós frequentávamos, os pastores olhavam com um olhar de totalmente, não tinha mais esperança. E algumas igrejas, talvez eles disseram, tivemos que fechar. E eu falei para eles, num pedido de palavra, e disse, irmãos, a crise, ela existe, ela está aí, mas o Deus que nós servimos não tem crise. A crise se instala para o homem, mas para nós que servimos a Deus, vamos tirar o S dessa palavra, vamos tirar o S. O que sobra se você tirar o S da crise? Crie, então vamos criar. Vamos pedir a Deus sabedoria para lidar com isso, porque nas crises, a chance das pessoas se acabarem, mas também a chance das pessoas subirem. Os investidores na crise, eles ganham, eles ficam mais ricos. E aí alguns deles ouviram, disseram, vamos tentar, mas nós fizemos, e a nossa igreja prosperou. Os irmãos vinham, pararam, estavam recebendo o seguro-desemprego em casa, parados. Nós tinha muitos homens parados na igreja, muitas pessoas. E eles disseram, pastor, por tantos anos que eu trabalho no Japão, eu nunca consegui pagar minha dívida no Brasil, agora eu estou parado e consegui pagar a dívida. Como se explica isso? Eu falei assim, milagre não se explica, se vive. E nós estamos vivendo um milagre, porque nós não recuamos quando a crise veio. E Deus gosta de pessoas que têm coragem, que têm fé, que confiam nele. Deus investe naquela igreja, naquele povo que tem a coragem de enfrentar a crise de frente e dizer, o meu Deus é maior que você. O meu Deus é maior que o problema. O meu Deus é maior que essas circunstâncias. A nossa igreja prosperou. Os irmãos conseguiram. Os irmãos trocaram todos os móveis, que eu tinha embora deixava tudo aí. A gente começou a ter aquela abundância de eletrodomésticos, de tudo que você pode imaginar. Até carro os irmãos puderam pegar. E nós continuamos a orar e servir a Deus e enviar dinheiro para essas nações. Eu recebi agora, mais uma vez, uma mensagem do pastor Boas na Índia. E sempre que ele chega no final do mês, ele fala, pastor, acabou os suprimentos, não temos comida. Ele trabalha com orfanatos, ele trabalha com os leprosários, e nós visitamos ali. E vimos que é verdade, o trabalho dele é um trabalho sério. E por isso que já faz mais de 20 anos que nós sustentamos todo mês a nossa igreja envia ofertas para que eles comprem
alimentos. Isso é também amar. É servir a pessoas que a gente nem conhece, talvez nem vai conhecer. Mas quando eu estive lá, ele me apresentou como aquele pastor do Japão, que a igreja coopera com eles, dá alimento todo mês, e dá remédios, e dá cadernos, livros escolares, e sabe, eles quiseram vir beijar a mão da gente, se ajoelhar. E eu falei, meu pastor, não deixe eles fazerem isso. Aí ensine eles a agradecerem sempre a Deus, que eles levantam pessoas, como a igreja do Japão, que tem um coração abençoador, que gosta de ajudar os pobres. Na África, sempre, vocês estão vendo vídeos que a missionária coloca, as pessoas na África, em Cabo Verde, agradecendo a igreja do Japão, a nossa igreja armeniana, pelas ofertas que a gente manda, que eles podem comprar comida, roupas, alimentos, a água que é tão importante. E tudo isso, amados, é mostrar amor. Mas ao mesmo tempo, nós temos que demonstrar amor também para as pessoas que nós cruzamos com ela todos os dias. Então muitas vezes estamos ajudando a África, a Índia, mas aqui, onde nós estamos, as pessoas estão morrendo do nosso lado. Eu ouvi uma história de um pastor, ele disse que uma família morreu queimada, pegou fogo na casa, e quando foram abrir, o pai e a mãe abraçados com os filhos mortos ali por causa do incêndio. Mas um fato interessante é que na frente daquela casa tinha um carro de bombeiro parado. E ele não fez nada. Aí foram perguntar no julgamento, ele foi julgado, por que você não fez nada? E ele disse, é porque eu tinha comprado para o meu chefe, para dar para ele de presente, uma coisa de última geração. E eu sei que ele ia ficar muito feliz com isso, por isso eu estava ali arrumando aquilo para entregar para ele, preparando aquele presente. Eu falei assim, mas você deixou uma família morrer, porque você estava preparando algo para agradar o seu chefe. O que nós pensaríamos numa pessoa como essa? O que nós falaríamos para ele? Possivelmente isso somos nós. O mundo está morrendo. As pessoas estão morrendo todo dia. O fogo do pecado, da iniquidade, da prostituição, da mentira, da violência. E nós temos a água para apagar esse fogo de destruição. Nós podemos, amando as pessoas, socorrê-las, evitar essas mortes. Cada dia, e nesse mesmo momento, enquanto estamos aqui reunidos, tem pessoas morrendo. Aí você fala, mas pastor, é nossa responsabilidade tudo? Não tudo é nossa responsabilidade, mas a nossa parte nós temos que fazer. Qual é a nossa parte disso? Qual é a sua parte? Eu quero pedir a Deus que nunca tenha que falar o que aquele pastor japonês ali em Sendai falou, quando reunidos ali naquela... Só sobrou a cruz da igreja, o prédio foi destruído, a cruz estava lá, as casas em volta todas destruídas, e ele falou, eu comia com eles, os meus vizinhos da igreja. Eu tinha amizade com eles. Eu participava de festas, eles vinham, participava das festas conosco. Mas eu nunca convidei eles a aceitar Jesus. Eu nunca convidei eles para vir para o reino. Agora eu não posso mais fazer isso. Eles se foram. A oportunidade ele teve. Estava diante deles todo dia, mas aquela coisa de cultura, não pode importunar, não é privacidade, nós não podemos incomodar. Nós vamos perder a amizade. Temos que, irmãos, o Evangelho, ele vai incomodar. O Evangelho, ele está para incomodar, porque ele é luz. E as trevas, a treva não pode estar onde a luz está. É verdade ou não é? Aqui está. Nós agora há pouco vimos, para enxergar alguma coisa aqui, tivemos que apagar essa luz, porque ela fica tudo igual.
Tem crente que quer trabalhar numa fábrica e agradece a Deus quando todo mundo é crente, todo mundo é luz. E fica feliz, graças a Deus, não vejo palavrão, não vejo xingamento, não vejo briga. Será que não? Mas o que adianta uma luz na outra? Só vai ficar mais claro. E as trevas? O que o Senhor Jesus falou? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma mesa, mas se coloca no velador para que ilumine toda a casa. Então, se vocês são luz, você tem que estar onde? Onde tem trevas. Que qual a diferença que a gente faz luz com luz? Mas trevas com luz faz diferença. Então nós temos que pedir a Deus esse amor para brilhar no meio da escuridão. Para que as pessoas vejam, e olha aqui Jesus diz, para que a vossa luz brilhe, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Só consegue isso quem consegue amar. E eu estava lendo aqui sobre isso, sobre essa questão, que se nós estamos vivendo igual ao mundo, se nosso palavreado é igual ao do mundo, se nosso comportamento é igual ao do mundo, a Bíblia diz, qual trevas serão? Então é preciso que haja uma verdadeira conversão, que haja um verdadeiro entendimento do que é Deus. E nós muitas vezes estamos convencidos, mas ainda não convertidos. Nós estamos sabendo que isso é verdade, que é importante, mas não é tão importante para nós do que outras coisas mais. Nós estamos dando muito, preocupados demais com os cuidados da vida, com os prazeres do mundo, e estamos esquecendo que tudo isso vai acabar. E que tudo isso um dia vai acabar e nós vamos estar diante dele, prestando conta de tudo aquilo que ele nos deu. Nós estamos num momento em que a igreja meio adormecida, se envolvendo com coisas do mundo e acontecendo dentro da igreja pecados que nunca deveriam acontecer. Crentes se vendendo por coisas tão banais e baratas, perdendo a sua paz com Deus, a sua comunhão com Ele, porque não querem renunciar e negar a si mesmos. E o Senhor Jesus disse, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Isso é o seu eu, o seu ego, aquilo que a sua carne pede. Você tem que santificar a sua vida, pois Deus tem o melhor para nós. O melhor que Deus tem para nós, Ele é uma coisa que vai saciar a nossa sede. Mas nós muitas vezes estamos divididos entre o que o mundo oferece e o que Deus oferece. E o pior de tudo é que isso aí vai ter uma causa terrível depois. Agora eu não quero ficar aqui falando de condenação, porque Jesus disse, não vim condenar. Eu vim para buscar e salvar quem? O perdido. Então eu quero esse amor no meu coração. Não para me forçar ninguém a crer em nada, mas que a minha vida seja a própria pregação. O meu conviver ali seja uma atração para as pessoas quererem Jesus. Se não está acontecendo isso, fale com Deus. Fale com Ele. E pergunta, Senhor, por quê? E aí você vai rever. Aqui está escrito. Capítulo 5 ele diz, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, um sacrifício a Deus, um cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie no meio de vós. A gente não pode aceitar isso, não pode concordar com isso. Ele fala outras coisas aqui. Nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é a idolatria, tem herança no reino de Cristo. Então eu creio, para aquele bombeiro, a pior coisa na vida dele depois vai ser, eu tinha a solução para salvar aquelas vidas
mas eu me distraí com outras coisas menos importantes e aquelas vidas se perderam e agora não tem mais como voltar atrás. É porque não há amor. O amor faz nos importar, faz nos se preocupar. E eu tenho pedido a Deus para que comece de mim esse amor. Não adianta eu falar para você e eu não viver isso também, amém? Porque o que prega tem que, para ser válido o que ele prega, tem que ter vida. Quando nós deixamos tudo no Brasil e renunciamos à nossa vida, foi parte. Não é tudo. Tem um processo. Depois nós fomos aos Estados Unidos, ficamos 3 anos ali. E no ano 2000, final de 2000, começo de 2001, chegamos ao Japão e desde então, Deus tem salvado almas. Daqui do Japão nós já fomos para a China, a Indonésia, Timor-Leste, em todos esses lugares, fazendo o trabalho do Senhor com orfanatos, com viúvos, com órfãos, a Índia, esses lugares que nós passamos, e almas estão se convertendo, mas dentro do meu coração ainda há sede. Dentro do meu coração ainda há uma angústia. Eu quero mais, eu preciso mais, eu quero almas, Senhor, eu quero almas. E eu estou pedindo a Deus para despertar esse desejo no coração de vocês. A igreja do Senhor está aqui na terra para anunciar uma boa notícia para a multidão, para esse povo perdido, que não tem esperança, sem paz e sem Deus no mundo. É isso que a Bíblia diz. Antes nós éramos assim, estávamos condenados, não tínhamos paz, não tinha esperança, éramos sem Deus nesse mundo. Mas hoje não, hoje nós somos lavados, remidos do sangue de Jesus, nós cremos nele, o nosso nome foi escrito no livro da vida, e agora nós temos entrada nos céus. Mas irmãos, e tem outras pessoas que precisam ir conosco. O Senhor deu uma tarefa: ide, prega esse evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Alguns irmãos começam a evangelizar, mas a primeira rejeição eles já desanimam. A primeira zombaria, a primeira crítica, já não vou pregar mais. Eu fui pregar, foi criticar, me zombaram de mim, me xingaram. Eu não quero perder o meu emprego, eu não quero perder meu trabalho, eu não quero ficar mal com o japonês. Você não quer ficar mal com o japonês, ele está indo para o inferno e você não está falando de Jesus para ele? Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de entendimento de fé que nós temos? Nós precisamos entender que a fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, ela tem que ser uma fé ativa, ela tem que produzir frutos. Por isso que tem muitos crentes desanimados por aí, tem muitos crentes parados, e vê tanto problema, vê tanto defeitos, que acabam ficando com os defeitos. Porque achar defeito não precisa ser inteligente, está cheio, a gente só já vê. Mas para ver virtudes, precisa ser espiritual. Para ver o que a pessoa tem de bom. Às vezes uma pessoa está aqui, ela é um diamante, mas ela está cheia de craca no meio, ela está cheia de coberta por coisas ruins que tem que ser purificado. E tem uns que tem visão. Hoje estava falando com a irmã ali em Daito, na nossa igreja ali, e ela falou que ela não consegue entender como que Deus a colocou numa fábrica que ela não sabe falar Nihongo e ela é Shain no meio de japonês. Você não merece